Olá, o MT Sesc TV está começando e ficamos muito felizes em poder contar com a sua companhia. Se prepara que o Informando Saúde de hoje vem em dose dupla. E para começar eu te pergunto, você sabia que é fundamental realizar o pré-natal odontológico? Saiba mais agora! Olá, eu sou a Érica, sou dentista do Sesc e hoje estou aqui para falar com vocês sobre pré-natal odontológico. O que é o pré-natal odontológico? É uma consulta voltada para cuidados com a gestante e primeiros cuidados com o bebê. O bebê que ainda está na vida intrauterina, ele precisa receber orientações para quando nascer, a mãe já estar prevenida, precavida e saber o que ela tem que fazer diante da situação nova que está ali, que é o seu bebê. Então, como que você vai fazer essas orientações? O que tem no envolvimento dessa consulta de pré-natal odontológico? As orientações para a mãe, as orientações de como pega o bico do peito para a amamentação, as orientações de como se higieniza a boquinha do bebê. Todas essas dúvidas surgem no momento em que a mamãe está ali, acabou de ter um neném, ela vai correndo para o consultório. Ela pode receber essas informações até mesmo antes do bebê nascer. Logicamente, após o nascimento da criança, é necessário que leve a criança até o consultório para fazer a avaliação. Mas antes disso, vamos falar para vocês algumas coisas que podem ser vistas e avaliadas na consulta de pré-natal odontológico. Nessa consulta de pré-natal odontológico, nós passamos algumas informações e orientações para mães a respeito de prevenções, cuidados bucais e lembrando com ela que o cuidado começa a partir dela. As primeiras orientações, lógico, são voltadas para a própria gestante, com os cuidados que ela deve ter. Nesse momento da vida da gestante, há um aumento hormonal da progesterona. Progesterona é um hormônio que auxilia, prepara o corpo para aquele momento. Prepara os seios para a amamentação, o útero para a adequação do bebê. Então, com esse aumento da progesterona, facilita o aumento do quadro de gengivite. Gengivite é aquela inflamação na gengiva que faz sangramento. 75% das gestantes que procuram um dentista estão com quadro de gengivite. É um número muito alto. Eu falei para vocês que isso facilita a condição de gengivite, mas sabendo que é facilitada, vai da gestante ter um cuidado redobrado para evitar esse problema. Por que a gengivite aumenta? Eu falei para vocês sobre o hormônio da progesterona. Esse hormônio, ele evita a queratinização periférica. Nossa, que termo difícil! Isso, essa queratinização periférica, ela é o que ajuda ao quê? Não sangrar a gengiva. Então, se no momento ali não está tendo essa eficácia, vai facilitar o sangramento. Como que a mulher gestante previne esse quadro de gengivite? Através do uso de fio dental. O uso de fio dental, que antes de você estar gestante, você usava uma vez durante o dia, no máximo umas 3, 4 vezes na semana, você vai passar a usar todos os dias, de preferência antes de todas as suas escovações. O uso de fio dental não pode ser de forma bruta, ela precisa entrar de forma suave, deslizar no meio dos dentes, não sair desfiado. Se o fio dental sair desfiado, é algum problema que está acontecendo ali nos seus dentes. Será que é uma restauração desadaptada? Será que é uma cárie que está iniciando, desmineralizando? Então, o uso de fio dental é imprescindível. A entrada do fio dental entre os dentes deve ser de forma tranquila, suave, sem que machuque a gengiva. Se estiver machucando a sua gengiva, algo está errado. Procure o dentista para você saber que orientações que devem ser feitas da forma de instrução de higiene bucal. Nesse momento também da vida da gestante, é normal ter enjoos, principalmente no primeiro trimestre. A grávida, ela tem vários enjoos, especialmente matinais, e é bem nessa hora que ela vai escovar o dente.
Na hora da escovação de dente, é comum aparecer lá no consultório que as grávidas estão relatando enjoos. Olha, eu não consigo passar a escova, o gosto do creme dental é muito ruim. Se for a questão do creme dental, a gente às vezes consegue fazer a modificação pelo uso do creme dental infantil. Algumas pacientes têm relatado assim, quando tem a repulsa pelo creme dental naquela fase da vida, já tentou trocar por outros. Quando troca por um infantil, ela sente o alívio, ela consegue tranquilamente escovar, escova até a língua, que coisa assim que ajuda a provocar a regurgitação. Mas se o problema for no ato de você sentir a escova tocando a boca, sentir a escova passando pela boca, realmente isso atrapalha um pouco mais. Alguns casos chegam a ser tão severos que as pacientes precisam fazer consultas periódicas semanais no dentista para aplicação de flúor e profilaxia profunda para ajudar no cuidado da saúde bucal. Se por acaso for questão da escovação, nós vamos ter que ver que método nós vamos fazer. Para isso você precisa avaliar. Vá na consulta de pré-natal odontológico e tire essas dúvidas. Nós estamos lá para esclarecer, nós estamos lá para atender vocês. Se por acaso você está vomitando demais, está regurgitando demais, aquele ácido que sai de dentro do estômago, ele prejudica a arcada dentária, podendo provocar até mesmo erosões. Nesse caso de erosões, acontece por quê? Por causa do pH da sua saliva que está muito ácido. Nesse caso, a gente pede que você tenha que mantê-la mais alcalina, para você manter um ponto neutro que não haja corrosão. Porque nesse momento, se você não está escovando o dente direito por causa dos enjoos, está tendo enjoos, então fica mais fácil do meio bucal ficar ácido. O ácido do meio bucal, juntamente com a fermentação das bactérias que provocam a acidez no meio bucal, também podem provocar corrosões no dente da pessoa. E aí gerar cavitações, sensibilidades, dor. E ninguém merece levar uma gestante no tratamento de dor no consultório, não é verdade? Outra coisa é o mito. Como que a gestante vai? Porque antigamente a gestante não podia ir no dentista, a gestante não pode tirar raio-x e tudo mais. Gestante pode. Nós precisamos ter cautela e verificar a condição de necessidade. Há uma necessidade de fazer aquele raio-x? Há uma necessidade de fazer uso anestésico? Há uma necessidade de controle daquela infecção? Visto que se você não controla a infecção, você leva esse risco para a gestante e para o bebê. Então, por exemplo, casos em que a gente vê que a gestante está com gengivite, que leva ao avanço da doença periodontal, está relacionado com parto prematuro. Então, é muito sério o cuidado com a saúde bucal. Então, vá ao dentista, não tenha medo, tire da cabeça aquela ideia do passado de que a cada gestação era um dente perdido. Hoje isso não tem mais, a ciência avançou, nós temos estudo suficiente e base de conhecimento para que você tenha um controle, um cuidado, uma consulta agradável, tire todas as suas dúvidas, como que será a pega do bebê, a sucção, a forma que você vai higienizar ele nos primeiros momentos, o que você deve saber sobre o uso de chupeta, mamadeira, todas essas dúvidas são tiradas no pré-natal odontológico. Vou passar uma dica para você, gestante, que está sentindo muitos enjoos e realmente não está conseguindo fazer sua higienização bucal. Enquanto você não procura um dentista, vou te passar uma dica para você, uma dica caseira para você tentar manter seu pH alcalino, mas menos ácido. Então você pode diluir, por exemplo, o bicarbonato de sódio, 2 colherzinhas de café num copo de água de 200 ml, diluir esse bicarbonato e fazer um bochecho. Tá? Faz um bochechinho de 10 segundinhos para logo depois que você fez a regurgitação ou que você fez uma alimentação com muito ácido e não está conseguindo higienizar. E aí você pode também começar a utilizar enxaguantes bucais se isso te alivia. Mas o certo é, você precisa fazer a higiene bucal de forma adequada. Quem vai te passar isso é o cirurgião dentista. Então não fique só com enxaguante, só com dica de bicarbonato. Procure o cirurgião dentista para esclarecer e te ajudar melhor.
Bom, pessoal, esse foi o nosso Informando Saúde de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bom, lembrando que aqui em Cuiabá, a nossa clínica do Sesc Odonto fica localizada na Rua Joaquim Murtim, número 504. O telefone para contato é 3313-8900. Liga lá, fala com o pessoal, está preparado para te atender, para saber como que é a forma de pagamento, como que é a forma de agendamento, os horários de funcionamento. Espero que vocês tenham gostado e até lá! Viu só quanta informação? Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já estamos de volta. Voltamos e no primeiro bloco falamos sobre a importância do pré-natal odontológico. Agora vamos juntos descobrir o que são hábitos deletérios? Olá, eu sou a Érica, sou dentista do Sesc Odonto Mato Grosso e hoje eu vou falar com vocês sobre hábitos deletérios. Hábitos deletérios são hábitos nocivos à nossa saúde, hábitos que prejudicam a nossa saúde, tanto bucal, tanto fisiológica. Hoje eu vou elencar para vocês alguns hábitos que podem estar ocorrendo, talvez algumas soluções que podem ser apresentadas em casa e soluções que são apresentadas no consultório. Visto essas soluções, a gente vai encaixar no cotidiano de cada pessoa. Mas isso precisa, antes de tudo, uma consulta de um profissional dentista, de um cirurgião dentista. O hábito deletério, ele pode ser classificado como através da sucção digital, o famoso chupar-dedo. O chupar-dedo é um hábito nocivo, pois prejudica a formação orofacial do indivíduo, principalmente se for bebezinho, se for criança, se for adolescente, e não conseguir remover esse hábito levando para a vida adulta. A correção se torna um pouco dificultosa porque envolve meios que precisam ser colocados, como por exemplo aparelhos ortodônticos, aparelhos ortopédicos. Então a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa para cada paciente sobre a necessidade de intervir de forma mecânica, sobre a necessidade de corrigir de forma psicológica. Como que isso vai acontecer? Então, às vezes, precisa de um envolvimento multiprofissional. Precisa, às vezes, de uma fonoaudióloga, precisa, às vezes, de um nutricionista, precisa, às vezes, também de um dentista e precisa, às vezes, também de até um psicólogo. Então, o chupar-dedo, a sucção digital, o que ela é prejudicial? Já na vida intrauterina, durante a ultrassom, a mãe já consegue ver o filho chupando o dedo. Geralmente é o polegar. Muitas vezes o paciente consegue chupar os 2 dedos do meio da mão e isso acaba também prejudicando a remoção. Porque a criança, quando ela vem com esse hábito, ela precisa ser visto como será corrigido. É uma associação de tratamento psicológico com tratamento dentário para ver o que está deformando, o que está fazendo errado, onde que pode ser consertado. Quando é criança, já é visto, já foi se falado, que se ela tirar o hábito até antes dos 3, 4 anos de idade, a boca volta ao normal. Nem sempre pode voltar ao normal. O nosso conselho é remover sim o hábito antes da sutura palatina ser fechada. Assim como na nossa cabecinha tem moleira, na cabecinha do bebê, no céu da boca a gente também tem uma divisão ali no céu da boca. Então a hora que ele fecha, a hora que ele gruda ali, se ele formar daquele jeitinho que tá torto por causa do bico, por causa do dedo, do bico da chupeta, o que for, ele pode ficar torto e aí o ajuste pode ser só pela forma mecânica. Então, é uma dúvida que a gente não pode levar como fonte a remoção desse hábito antes dos 3 anos. Eu não posso ter isso como parâmetro, porque isso pode ser prejudicial para o paciente. Então, a sucção digital tem vários meios, tem aparelhos que são barras palatinas, que elas impedem a entrada do dedo, tem a forma que é psicológica, que é conversada, que é combinada com o paciente. Paciente, geralmente criança, não chupa dedo às vezes na escola, na frente dos coleguinhas,
porque tem uma certa vergonha, mas chega em casa, né? O despejo emocional ali faz a criança colocar o dedo na boca. É um conforto para ela. Então isso tem que ser visto a cada paciente. Assim como tem paciente também que não tem vergonha nenhuma e no meio de todo mundo chupa dedo também. Então a gente precisa ver certinho como que tá esse paciente. Outro hábito ruim é o chupar chupeta. A chupeta, ela pode fazer uma confusão de bicos, assim como a mamadeira. Por quê? Principalmente para um bebê que está em fase de amamentação. O aleitamento materno é muito importante. O leite materno, ele fortalece o sistema imunológico da criança, não causa cáries e ele precisa ser feito para bom desenvolvimento orofacial da criança, um desenvolvimento imunológico da criança. Então, se há esse uso de chupeta e mamadeira, pode haver a confusão de bicos. O bebê pode não fazer a amamentação de forma correta e pode muito bem abandonar a amamentação muito cedo, de forma precoce, que prejudica o seu desenvolvimento. Então, a chupeta deve ser evitada. Ah, mas eu já coloquei a chupeta, a criança chora, é muito difícil. A remoção da chupeta não pode ser feita de forma abrupta, porque a criança ela precisa entender que está sendo removida, o porquê que está sendo removido. Os pais têm algumas técnicas que a gente ensina para os pais para poder fazer a remoção, para a gente poder tirar esse hábito da criança. A chupeta, ela não importa se o bico dela é ortodôntico, se o bico dela parece o seio, nunca será igual. O esforço que a criança faz nessa sucção não nutritiva é ruim para ela. Então, o que a gente às vezes orienta aos pais? Quando o bebê estiver dormindo, remove sem ele perceber, faça o tratamento de barganha, tenta fazer com que ele ganhe uma recompensa por aquilo, faça ele entender. Não pega a chupeta e esconde do nada, de uma hora para outra, que a criança vai procurar. E a hora que ela procurar, ela vai chorar bastante. E os pais vão acabar cedendo novamente. E a criança vai ver que tudo na base do choro, ela vai começar a conseguir conquistar. Então a gente precisa ter uma forma que seja conversada, uma forma que seja explicada para a criança, principalmente para as crianças que já estão grandinhas. Então tudo deve ser feito com um tratamento multiprofissional e com a participação da família. Outro hábito é a mamadeira. A mamadeira tem que ser vista caso a caso, porque tem casos que a criança precisa daquela nutrição. Às vezes teve algum problema com a nutrição do aleitamento materno, então a gente não sabe o que é que envolveu, o que é que levou a mãe a precisar inserir a mamadeira. Então, a mamadeira, o fluxo de saída do alimento que está ali dentro é muito mais fácil do que o esforço que o bebê faz no peito. Então, a criança acaba, às vezes, mordendo, sai com a mamadeira pendurada na casa. Isso faz o quê? Com que o dente da criança fique numa posição errada. Força uma coisa que não deve ser feita, a posição da língua da criança fica errada. E aí, provavelmente, quando a criança vai crescendo, o conteúdo dessa mamadeira vai se alterando. E geralmente se coloca açúcar dentro da mamadeira, achocolatado dentro dessa mamadeira. Então aí a criança já fica o quê? Já vai para a cama com a mamadeira cheia de açúcar, acaba dormindo, não acorda para escovar os dentes. Então prejudica não só na formação orofacial, mas também ajuda a ter doença cárie, que acontece sim na maioria das crianças. Já outro hábito deletério seria o onicofagia. O que é onicofagia? É roer unhas, né? O fato de você roer as unhas é prejudicial. Ela pode ser ruim para você se machuca, leva problemas para a sua boca, vírus, bactérias, fungos. Isso aí é prejudicial para o paciente, até mesmo para a sua mordida. Então, onicofagia se encaixa também em hábitos deletérios. Seu tratamento vai ser baseado no que o dentista avaliar na consulta e com equipe multiprofissional se necessário. Outro hábito deletério é o bruxismo. O bruxismo é o ranger ou apertar os dentes. Esse hábito é bem ruim para os pacientes, especialmente adultos, né? As crianças
Depende muito do que está acontecendo, contexto social. Às vezes é algum probleminha na escola, às vezes é falta de uma atividade interativa em família, às vezes é uso de muita multimídia, falta de higienização do sono. A higienização do sono é aquela higienização que a gente fala que não pode ter uso de equipamentos eletrônicos até 2, 3 horas antes de dormir. Um banho morno antes de dormir, evitar alimentos pesados, alimentos à base de cafeína, refrigerantes, alimentos muito açucarados. Então, são fatores que ajudam a evitar o bruxismo infantil, visto que a criança não tem nenhum outro tipo de problema, mas isso deve ser avaliado caso a caso. Assim como no adulto, o bruxismo é prejudicial porque começa a fraturar dentes, a causar dor, tratamento de canal no dente definitivo. Então é um pouquinho complicado. Já na criança tem a questão também da troca de dentes, né? Então a gente precisa avaliar, ver a necessidade de intervir. No caso do adulto, o tratamento da placa de mordida, ela não é um tratamento, ela é um auxílio naquele caso. Por quê? Para evitar dores secundárias, para evitar fraturas de restaurações, para evitar fraturas de elementos dentários, às vezes evitar morder a língua. Então, a plaquinha não é um tratamento, ela é um objeto que faz parte do tratamento. Quando adulto, a gente precisa muito de um tratamento multiprofissional, ajuda de um psicólogo, ajuda de uma equipe, até mesmo psiquiatra. O paciente adulto, ele tem vários problemas. E hoje a ansiedade é um dos problemas que mais aflige a sociedade, ansiedade e estresse. E o que acontece como consequência? O bruxismo, a pessoa começa a ter dores na região temporal, começa a ter dores na região de nuca, dores aqui na parte das costas. Isso tudo pode estar relacionado com o bruxismo. Bom, esses são alguns hábitos deletérios que a gente passa para vocês. Visto que você tem algum deles, visto que você tem algum desses problemas, procure o seu cirurgião dentista, tire suas dúvidas. O Sesc Odonto está localizado aqui em Cuiabá, na rua Joaquim Murtinho, número 504. O telefone para contato é 3313-8900. Você pode ligar, saber como que funciona o agendamento de consultas, saber os valores, os horários de funcionamento. E você, comerciário independente, você tem esse Sesc Odonto à sua disposição. Nos procure para tirar maiores dúvidas, para fazer as suas consultas, seus tratamentos. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hábitos deletérios e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Olá, meu nome é Pamela, sou enfermeira do Sesc Mato Grosso. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a vacinação e a sua importância. O Brasil possui um calendário de vacinação mais completo do mundo. Ele é gratuito e é um direito de todos nós. Vacinar é uma ação de prevenção e promoção à saúde coletiva, e a sua indicação deve ser respeitada, pois é a forma mais segura de prevenir contra as doenças graves. Como a vacinação ajuda o nosso sistema imunológico? Quando uma pessoa é infectada pela primeira vez por um antígeno, uma substância estranha no organismo, o sistema imunológico produz um anticorpo para combater aquele invasor. A produção não é feita em velocidade suficiente para prevenir que a doença exista, já que o sistema imunológico não conhece aquele invasor. Por isso, a pessoa fica doente. Se aquele organismo invadir o corpo novamente, o sistema imunológico vai produzir anticorpos em uma velocidade suficiente para evitar que a pessoa fique doente uma segunda vez. Essa proteção é chamada de imunidade. A vacina gera imunidade com os mesmos antígenos que causam a doença, mais enfraquecidos ou mortos. A vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos que nos levam à imunidade. O Calendário Nacional de Vacinação contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas
para mais de 20 doenças, cuja proteção inicia desde recém-nascido e podendo se estender por toda a sua vida. As vacinas são seguras? Eventuais reações como febre e dor local podem ocorrer após a aplicação de uma vacina, mas os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos das reações temporárias. É importante saber que toda vacina licenciada para o uso passou por diversos testes e fases, desde a avaliação até os processos iniciais de desenvolvimento, até a produção e a fase final, que é a aplicação, garantindo assim total segurança para nós. Existem vacinas que a gente tem que tomar de tempo em tempo? Sim, como a de difteria e a de tétano. A cada 10 anos elas precisam ser renovadas, então a gente precisa sempre dar uma olhadinha no nosso cartão de vacina e ver se está tudo ok, tá bom? Uma dúvida muito frequente também que existe, que foi um estudo que foi até tido como um estudo super errado, tiraram de várias revistas científicas no ano de 1993, foi que a vacina poderia causar autismo nas crianças. Isso é um mito. Inúmeros estudos de altíssima qualidade já comprovam que essa história é uma mentira e que não é válida hoje em dia e que nunca causou também, não tem nada que associe o autismo às dosagens que a gente toma de vacina, tá? Mais uma vez, a gente tem que reforçar a importância da vacinação, ressaltando principalmente no atual contexto que a gente está vivendo, a importância da vacinação da influenza, que é uma vacinação de campanha e que hoje, com a Covid-19, a gente precisa, os grupos prioritários estarem tomando corretamente essa dose da vacina. Caso você seja um grupo prioritário da campanha para a influenza, procure um posto de saúde mais próximo à sua residência e vacine-se. É muito importante, pode salvar a sua vida. Muito obrigada, gente. Sigam as redes sociais do Sesc Mato Grosso, curtam, compartilhem. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A equipe de saúde está totalmente disposta a ajudar vocês. E também, se vocês quiserem alguns temas diferentes para a gente gravar, pode deixar também. Muito obrigada, viu? Até a próxima. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar na companhia do Sesc Mato Grosso através das nossas redes sociais. O endereço está na tela. Amanhã tem mais aqui na TBO. Não perca. Tchau, tchau.